Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo, mais um pós-jogo. Bragantino 1, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro. Peço desculpas assim pela qualidade do vídeo, provavelmente vai balançar um pouquinho, porque nesse momento eu tô na estrada, né? Tô aqui no carro, voltando de Bragança até o hotel onde eu tô, em São José dos Campos, uma cidade próxima aqui de Bragança Paulista. Enfim, vamos lá, mas daqui de dentro do carro mesmo vamos comentar essa partida e o que eu achei dessa partida de hoje, né? Esse 1-1, esse um pontinho fora de casa, que assim, um ponto fora de casa contra uma equipe que tá na parte de cima da tabela. Se a gente fosse pensar friamente, cara, não é um resultado ruim, né? Pô, pontuou contra uma equipe que tá... O Bragantino, se vencesse hoje, eu acho que seria o vice-líder do campeonato. Mas na situação que o Vasco se encontra no campeonato, o Vasco não tem mais gordura para queimar, né? Então o Vasco tem que vencer jogos que a gente pensa, no início do campeonato pensava que não, esse jogo aqui pode empatar, esse jogo pode perder. O Vasco já vacilou muito no campeonato, então não tem mais o direito de deixar pontos escorrerem, né, pelos dedos como foi hoje. O Vasco faz 1-0 e o Vasco tinha tudo para segurar o resultado hoje. O Bragantino, cara, se o Vasco tivesse terminado o primeiro tempo com 1-0, eu acho que o Vasco teria conseguido sair com os 3 pontos daqui hoje. Mas alguns pontos assim chamaram a atenção e não dá pra deixar de falar da arbitragem do Daronco. E não vou usar como muleta, cara, vocês sabem que eu sou crítico pra caramba do time do Vasco, da montagem do elenco do Paulo Brax, que foi muito ruim. O principal responsável por a gente estar nesse sufoco agora no campeonato, de ter que fazer uma campanha praticamente irretocável para conseguir escapar do rebaixamento. O Vasco hoje faz praticamente uma campanha de acesso, porque o Vasco já estava rebaixado no campeonato e vai tentar agora uma campanha de acesso para jogar a primeira divisão no ano que vem. O trabalho do Paulo Brax foi muito ruim e nas 2 janelas que ele teve. Agora com o Payet deu uma amenizada, né, na pressão que estava em cima dele, mas que a gente não pode esquecer que o buraco a gente está enfiado por conta do péssimo trabalho dele. E como eu estava dizendo, um pontinho fora de casa contra o Bragantino em situações normais, pô, tava indo embora hoje feliz, pô, beleza. Conseguimos um pontinho contra uma equipe difícil que está na parte de cima, mas como o Vasco está afundado na zona do rebaixamento, esse pontinho sai com um gosto esquisito, né? Mas como eu estava dizendo, o Daronco hoje foi muito responsável também pro Vasco não ter conseguido sair vitorioso da partida, né? Uma arbitragem muito ruim. É impressionante como o Daronco sempre vai muito mal apitando jogos do Vasco. Eu não sei se ele tem algum problema com o Vasco. Eu não sei se naquela partida em 2021, quando ele apita bem mal em São Januário contra o Vasco também. Eu não quero usar palavras aqui que podem me causar um processo depois, mas a minha vontade é de falar muita coisa aqui sobre o Daronco. Mas eu não sei se aquela partida de 2021, que ele garfa o Vasco em São Januário contra o São Paulo, e depois o ex-diretor de futebol do Vasco, o Alexandre Pássaro, na coletiva fala lá que dá uma zoada nele, né? Que ele tá muito preocupado com os músculos e tá esquecendo de apitar. Enfim, eu não sei se ele levou aquilo pro coração e desconta sempre essa mágoa em cima do Vasco, porque é inacreditável, cara. Sempre que o Daronco apita jogo do Vasco, é isso aí, ele apita tudo contra o Vasco e pouca coisa a favor do Vasco. E hoje ele foi fundamental pro Vasco não ter conseguido a vitória. No gol do Bragantino, foi falta no Verratti no início da jogada, que ele não dá, e a bola segue e vai pro escanteio. Eu não entendi também porque ele deu 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo, talvez para justificar a demora no VAR para ele marcar um pênalti claro pro Vasco, que foi muito pênalti, e ele demorou lá uns 4 minutos olhando, talvez procurando algum motivo para não dar o pênalti. Enfim, uma arbitragem muito ruim do Daronco. E eu já tinha dito no pré-jogo, né, cara? Sempre que o Daronco apita jogo do Vasco é confusão. É sempre motivo pra gente sair se sentindo lesado. E hoje, mais uma vez, eu saio me sentindo lesado pelo Daronco. Dava pro Vasco ter vencido a partida, mas o Daronco foi fundamental também pra gente não ter conseguido essa vitória. Mas enfim, parando de falar de arbitragem, porque por mais que a arbitragem tenha a sua responsabilidade, o Vasco também errou muito, e assim, o segundo tempo do Vasco foi muito ruim, muito ruim. Eu gostei do primeiro tempo do Vasco, mas o segundo tempo foi muito ruim, muito ruim. E as substituições ali do Ramon Dias, não entendi. A entrada do Galarza, por exemplo, no lugar do Piton, ali na lateral esquerda, é uma coisa que eu não consegui entender ainda. Eu até consigo entender quando ele tira o Marlon, que já tinha amarelo, e bota o Jair, mas o Jair também parece que tá numa preguiça danada, hein? É por isso que perdeu posição no time do Vasco, cara. E assim, o Jair, um jogador do nível do Jair, jogador campeão brasileiro, jogador que foi importante na história do Atlético Mineiro.
Pô, um cara que não consegue ser titular no pior time da história do Vasco, já tem que parar e repensar a carreira dele, cara. Ou ele não tá afim de jogar no Vasco. Se não tá afim, fala, porque ele andar em campo igual andou contra o Corinthians, igual andou hoje também contra o Bragantino, é melhor nem jogar, cara. Muito, muito displicente, pra dizer o mínimo, o Jair. E aí, cara, a entrada também do Pumita ali no Robson Bambu é uma coisa inacreditável, né? Porque eu vejo que a torcida tem uma implicância com o Robson, e até tem uns motivos também para ter implicância com o Robson, porque até desde que chegou não deu motivos para ter confiança no trabalho dele. Mas sinceramente é melhor improvisar o Robson na lateral direita do que jogar com o Pumita. É melhor jogar com 10 do que jogar com o Pumita. O Pumita é o pior jogador que eu já vi vestir na camisa do Vasco. A gente reclamava ano passado do Matheus Ribeiro, que veio de graça. Veio de graça, pelo menos isso, né? O Matheus Ribeiro veio de graça, era um AM total, mas veio de graça. O Vasco pagou 10 milhões no Pumita, cara. Pra ser isso aí, o Pumita não consegue nem com a mão, cara. Nem com a mão. Ele não marca ninguém, não marca nem consulta, nada, nada. Qualquer bola que vai em cima dele, ele parece uma criança, cara. Não consegue chegar em nada. E hoje nem com a mão ele acertava, cara. Ele conseguiu uma reversão lateral, cara. Isso é coisa de infantil, a gente aprende no infantil isso, cara. Levantou o pé na hora de bater o lateral. Nem com a mão ele consegue, cara. Eu não sei, de verdade. Eu postei até no Twitter isso. Eu prefiro que o Vasco jogue com 10 em campo do que jogar com o Pumita. O Pumita mais atrapalha do que ajuda. Não dá. Se ainda tem um espaço aí na janela de jogador sem contrato, sei lá, busca um lateral direito, ou bota o Gabriel Dias pra jogar, ou deixa o Bambu mesmo improvisado. Não dá, o Pumita não pode jogar, cara. O Pumita não tem condições de jogar no Vasco. Infelizmente, pagaram 10 milhões no cara, mas não dá. Não dá. Não dá. Talvez a pior contratação da temporada tenha sido o Pumita. Enfim, acho que não tem... aliás, tem uma coisa ainda pra reclamar, que o Orediano não podia ter perdido aquele gol no primeiro tempo, né? Quando ainda tava 1-0, se ele faz 2-0 ali, acaba o jogo. E aí, por mais que tenha Daronco, por mais que tenha Pumita, por mais que tenha tudo, o Vasco ia sair com a vitória, porque o Bragantino também não criou pra ganhar do Vasco hoje. E o Orediano perde uma oportunidade ali que não poderia perder. Depois a gente foi punido aí, levando o gol do empate no finalzinho do primeiro tempo. Eita! O motorista tá fazendo umas besteiras aqui, mas enfim, é isso, né? Não tem muito mais pra dizer não. Agora é tentar recuperar esses pontos aí contra o Atlético Mineiro. O jogo tá confirmado pro Maracanã, né? Pelo menos eu vi a notícia que tava confirmado pro Maracanã. É tentar ganhar esses pontos aí contra o Atlético e abraçar esse time, cara. Por mais que a gente seja crítico, a responsabilidade maior é de quem montou a equipe, o time. Cara, por mais que o Puma seja ruim, por mais que a gente não tenha paciência com o Bambu, por mais que o Orediano estresse, enfim, cara, a responsabilidade maior é de quem montou, e o elenco é isso aí. Até o final da temporada a gente vai ter que abraçar esses caras pra sair dessa situação. E dá pra sair, tá? O nível do campeonato é baixo. Vamos lá. E mais um golzinho do Veguete, né? Verrete, enfim. Pena que hoje não deu os 3 pontos. Mais um pontinho fora de casa, com um gostinho estranho, que poderiam ter sido 3 pontos, mas seguimos aí. Tamo junto, um abraço, deixa o like aí, se inscreva. Até a próxima, valeu.